amigos, aqui é o Eduardo Felipe do Jogada Histórica e hoje eu tô aqui para falar de World Wonders e é só a primeira parte. Vamos ter mais de um programa para falar das 21 maravilhas do jogo. Mas como vai ficar um programa muito grande se eu for falar das 21 maravilhas que tem no jogo, tá? Eu decidi dividir em categorias. Mas antes de saber como que ficou essa divisão, eu quero pedir aquela força para você se inscrever no canal e curtir o vídeo e também lançar uma campanha aqui, tá? Vamos aproveitar que a gente está falando de maravilhas e vamos falar de pirâmide, entre aspas. Já que você é inscrito, você que está assistindo esse vídeo já é inscrito, indica o canal para um amigo que não conhece e pede para ele fazer o mesmo, né? Indicar para outros amigos que não conhecem. E assim ajudar o canal a chegar aos 1000 inscritos, tá? É uma pirâmide do bem, tá? Mas vamos lá. Eu dividi as maravilhas em categorias. E são elas: as maravilhas mais genéricas, né, que não são únicas, né, que tem no jogo. Dentre elas são, por exemplo, a ponte romana, que não é uma ponte específica, o teatro, o hipódromo, o aqueduto, o obelisco e o zigurate. Não são maravilhas específicas, né? Não é um obelisco específico, né? Então, vai ficar dividido dessa forma. Depois, vou falar das maravilhas da América, as maravilhas do Extremo Oriente. Depois, falar também das maravilhas do Oriente Próximo e da Antiguidade Clássica. Então, vai ficar dividido nessa parte. Essa última, talvez eu ainda divida em dois, porque vai ficar muito grande, tá? Então é isso. Vamos começar com a Ponte Romana. Como vocês podem ver aí na imagem, eu vou colocando a imagem aí para vocês no vídeo, as pontes romanas, elas eram geralmente construídas com pedra e concreto e tinha essa base assim arqueada. E embora isso possa ter sido considerado uma revolução da engenharia da antiguidade, as pontes romanas faziam mais sucesso em sua eficiência, né, mesmo sem serem sido construídas com pedra e concreto. Como, por exemplo, é a história das pontes do rio Reno, que foram consideradas maravilhas da engenharia romana e foram construídas pelas legiões de Júlio César durante a conquista romana da Gália entre 55 e 53 a.C. Elas foram construídas porque, óbvio, para atravessar o rio Reno, mas porque se tornou necessário assegurar a fronteira oriental das novas províncias romanas contra as tribos germânicas. E com isso, César decidiu construir uma ponte que serviria também para demonstrar o poderio romano e a sua capacidade de levar a guerra até as tribos germânicas sempre que fosse necessário. E que não haveria rio que impedisse o avanço das legiões romanas, tá? Então, essas são as pontes romanas e a sua importância na antiguidade, né? Talvez por isso ela é considerada aí uma maravilha, tá? Vamos agora ao teatro. O teatro, né? A historiografia mostra que os registros mais antigos da construção de teatros vêm da Grécia, tá? Por volta ali do século 6 a.C. Primeiro como palcos de madeira e depois como estruturas permanentes feitas de concreto e pedra, já em Roma. Mas o teatro ele é mais do que, para a antiguidade, né? Ele é mais do que uma maravilha arquitetônica. Ele é um movimento artístico que foi muito importante no desenvolvimento da cultura grega, servindo de influência para muitos outros povos da antiguidade, principalmente para os romanos. Bem, fisicamente, os teatros ficavam ao ar livre, nos declives das encostas, porque eles eram locais que proporcionavam uma acústica muito melhor e também facilitava muito a construção, tá? Vocês estão vendo aí nas imagens, né? Até hoje a gente pode ver essa mesma estrutura, esse mesmo modelo em cinemas, teatros modernos e até mesmo em teatros abertos que existem hoje em dia, né? Com o mesmo modelo inspirado nos teatros antigos, tá? Então, assim, para você ver como os teatros eles influenciam muito até hoje. Bom, vamos agora para os hipódromos. Os hipódromos eram estruturas muito populares na antiguidade
e eram locais onde aconteciam corridas de carroças e cavalos. Assim, feitos para proporcionar lazer para a população e através do espetáculo e, claro, de apostas. O hipódromo mais antigo é datado por volta do século IV a.C. E embora o jogo, no jogo, não seja uma estrutura única, como o Coliseu, por exemplo, um dos hipódromos mais famosos é o Hipódromo de Constantinopla, que foi o centro da vida social da cidade. Lá aconteciam corridas de biga, onde a população apostava grande quantidade de dinheiro e, além disso, a cidade se dividia entre seguidores, ou melhor dizendo, torcedores, de equipes que disputavam as corridas, como a equipe azul, vermelha, realmente assim, dividida em cores. E conforme algumas equipes iam diminuindo, elas iam se incorporando às outras, né? E assim, eram times diferentes que competiam nos hipódromos quase como equipes de Fórmula 1, por exemplo, tá? Então, vamos agora à maravilha que permitiu que o Império Romano se estendesse pelo vasto território conquistado na Antiguidade. Vamos falar agora dos aquedutos. Na Antiguidade, os aquedutos eram estruturas responsáveis por canalizar a água das nascentes para diversos pontos das grandes cidades, proporcionando água para consumo próprio, mas também para chafarizes, casas de banho público, por exemplo. Eram construções imensas, feitas para durar o máximo possível. E além da estrutura servir para ela ser duradoura, ela servia também para aguentar a força das águas que ela conduzia. E em locais onde no passado foi o Império Romano, a gente ainda consegue encontrar alguns aquedutos em ruínas e outros ainda utilizados, tá? E se você quiser ver um aqueduto, pessoalmente, você não precisa viajar para a Europa, onde existiu o Império Romano, tá? Existe um aqueduto construído no estilo romano, aqui mesmo no Brasil. Eu, pelo menos, conheço na cidade aqui do Rio de Janeiro, que são os famosos Arcos da Lapa. O nome original dos Arcos da Lapa é Aqueduto da Carioca, e foi construído para servir como um aqueduto que canalizava água da nascente para onde hoje é a praça conhecida como Largo da Carioca. Ali tinham vários chafarizes públicos, por exemplo. Servia para abastecer algumas igrejas, enfim. Servia para os mesmos propósitos dos aquedutos do Império Romano. Vamos falar agora dos obeliscos, que são monumentos, tá? Que eles não têm uma função mais funcional, digamos assim, como os aquedutos, mas eles serviam como pontos de adoração no Egito, principalmente ao deus Ra, que era o sol na mitologia egípcia, e também como um sinônimo de proteção e defesa. Com a expansão do Império Romano para a região do Egito, e devido ao tamanho do próprio Império Romano, essa estrutura, o obelisco, ela se tornou popular, e hoje ela é usada como um marco para algum tipo de homenagem ou como algum símbolo de poder. Por exemplo, o imperador Calígula, do Império Romano, ele mandou trazer um obelisco para Roma, e ele fica bem em frente à igreja de São Pedro, no Vaticano, bem no meio da praça de São Pedro, tem um obelisco. Esse obelisco ele é datado do Império Romano e foi mandado trazer para Roma pelo imperador Calígula. Tá? Então, é uma maravilha do mundo antigo que você pode ver hoje se você for ao Vaticano. E por conta disso, dessa popularização desse tipo de monumento, a gente consegue ver obeliscos famosos na nossa era, no nosso período contemporâneo, né? E eu vou dar aqui alguns exemplos, como por exemplo, o obelisco de Washington, nos Estados Unidos, que é uma homenagem a Washington. O obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, que é um símbolo da Revolução Constitucionalista de 32. E o famoso obelisco de Buenos Aires, que tem na avenida principal de Buenos Aires. Então são obeliscos famosos que existem hoje, foram construídos no século XX ou anterior. Tá? E por fim, vamos falar dos zigurates. Os zigurates são templos, ou eram templos, idealizados pelos povos mesopotâmicos há mais de 5.000 anos. A gente está aqui em 2024,
Então tem obeliscos que datam de 3.000, 4.000 antes de Cristo. E são construções de caráter religioso que combinam um templo com uma torre. Tá? Vocês estão vendo aí na imagem. Tem um pouco de semelhança com uma pirâmide, que é a base maior e vai diminuindo conforme vai subindo. Mas com algumas estruturas de tijolo dispostas de forma a construir um conjunto de degraus que conduziam a um templo, que geralmente ficava no topo da estrutura. O zigurate mais famoso é o de Etemenake, que se acredita ser a famosa Torre de Babel descrita nos antigos livros do Antigo Testamento, da Bíblia. E o zigurate mais bem conservado que você pode visitar hoje, atualmente foi, né, atualmente que eu falo assim, no século XX, foi reformado e construído na década de 80 do século XX para representar sua estrutura original, que é o zigurate em Ur, na cidade de Ur, que é a atual província na Síria, no Iraque. Então, essas são as maravilhas mais genéricas do World Wonders, né? Não são maravilhas que têm um nome específico, mas que representam diversas estruturas, vou fazer o trocadilho, diversas estruturas maravilhosas da antiguidade. Bem, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do programa e fiquem ligados para as próximas partes, onde eu vou falar das outras maravilhas. Beleza? Valeu!